Olá, bem-vindos a mais um podcast Mesa de Decisão e hoje eu tenho a honra de receber uma mulher, gente, assim com M maiúsculo. É uma mulher que eu acompanho há um bom tempo, nós já palestramos juntas, com muito prazer. E assim, cá entre nós, eu acho que a gente bate um bolão. Então, gente, se preparem. Olha, papel e caneta na mão, porque eu tenho certeza que algum insight, algum ensinamento você vai ter quando você ouvir a história dessa mulher e detalhe tudo o que ela faz, não necessariamente para a cidade de Santos, que é de onde a gente fala, mas para o ecossistema do litoral. Então, com vocês, a nossa querida Ludmila Rossi. Bem-vinda ao Mesa de Decisão, Ludi. Que honra, obrigada por estar aqui dividindo, né, essas câmeras, né, com uma mulher tão incrível como você, né, que fala o que pensa, que provoca, né, líderes, times, eu acho isso o máximo, estou muito feliz de estar aqui. É isso aí, Ludi, então estamos no caminho, né, eu falei com muita força, bem-vinda, porque assim, é um prazer você aqui. Eu acho você desbravadora, eu acho você corajosa, eu acho que você de fato se posiciona num momento onde o que nós menos temos são pessoas se posicionando. Então, mesmo. antes de ouvir de fato o que você pensa, que é sempre uma grande contribuição, a primeira pergunta: quem é a Ludmila? Olha, que pergunta boa, né? Eu falo que assim, eu sou uma mulher, né? Sou uma filha e eu acho que eu sou uma sobrevivente. Eu me defino como uma sobrevivente de muitas coisas, né? E sou uma pessoa muito feliz e muito entusiasmada com a vida. Assim, se tem uma coisa que eu vou ter certeza, assim, no meu último dia, é que eu aproveitei tudo que eu podia aproveitar, né? Do meu jeitinho e fazendo de fato o que eu acredito não só no trabalho, mas na vida. E o que te fez sobreviver, Lud? Quando você traz a palavra sobrevivente, que é o que me chamou a atenção, né? Porque a nossa vida é repleta de desafios, altos e Exatamente. baixos, mas qual foi o momento, ou mais de um, que você teve que sobreviver e que mostra essa mulher forte que você é? Eu acho que foram vários momentos, assim, né? Eu acho que eu sou uma pessoa de classe média, né? E especialmente na minha infância, né? Os meus pais tinham uma condição de vida sendo parte de uma classe média alta, né? De uma espécie de burguesiazinha ali. Eu morei em Salvador, né? Eu nasci em Santos, mas eu cresci em Salvador, que também acho que foi uma coisa que me moldou muito, assim, né? Em vários aspectos. E eu acho que a primeira coisa que eu sobrevivi foi sair de Salvador, que foi a cidade que eu cresci, né? Deixando amigos de infância, deixando a vida que eu conhecia para vir para Santos, né? Que toda a minha família estava aqui em Cubatão, né? Em Santos, em Cubatão. E foi muito interessante fazer essa mudança, né? Pré-adolescente, porque eu saí de uma cidade e eu acho que isso molda, estou contando porque molda muito o meu trabalho hoje, né? Então, sair de uma cidade que é uma cidade grande, metrópole, dependendo do carro para tudo, para chegar numa cidade onde o ir e vir era muito livre para uma pré-adolescente, né? E aí eu me apaixonei pela cidade sem ter tanta consciência, né? Mas o fato de ir para escola com os amigos, andar a pé, né? De ter que reconstruir uma rede de relações também, né? Foi algo muito determinante para mim naquela fase da vida, né? Quantos anos você tinha? Eu tinha, eu ia de 12 para 13 ali, né? Então acho que isso foi um ponto, né? Bem importante. Acho que ter sobrevivido a essa mudança, né? Que numa fase tão determinante, né? Para as mulheres, de autoestima e etc. Tipo, você praticamente recomeçar, né? E aí eu também encarei uma rede de amizade muito diferente, né? Salvador, eu brinco que as crianças eram crianças mais tempo, né? A gente chegou aqui, então eu tive que amadurecer bem rápido também, né? Que eu cheguei, pô, tô brincando de boneca ainda, né? Para as meninas estarem em outras conversas, outros assuntos, né? Eu acho que um outro ponto de sobrevivência ali foi ter também na fase final da adolescência, início da vida adulta, já ter tido que tomar uma decisão de, cara, ou eu saio de Santos de novo, né, ou eu fico na cidade, né, e eu sabia que a única opção para eu ficar na cidade, para eu ter uma carreira próspera, não estaria no emprego ou no posto de trabalho em uma empresa que já existia, né,
comecei a me ligar muito cedo que eu ia ter que fabricar o meu próprio trabalho, assim. E falo muito cedo, é muito cedo mesmo, não foi no final da escola, assim. Quando eu tinha 14 anos, eu fiz meu primeiro site, com 16 anos, muito novinha, gente. Eu olho hoje uma pessoa de 16 anos, eu falo, cara, eu já era bem maluca, né, assim. Eu pegava a lista telefônica, saía prospectando cliente para vender meu serviço, para fazer site, sendo que ninguém sabia o que era um site, sei lá, era ano 1998, né, assim. Então, foi também uma coisa assim, cara, sobreviver talvez a ser jovem demais para fazer uma coisa que era do universo de marketing e tecnologia, sendo que eu não tinha nenhuma experiência nisso, né. E aí, depois ter que decidir qual a faculdade, o que faz, etc., né, num ambiente que ainda talvez não estivesse muito pronto para esse mercado de tecnologia, para o mercado criativo. Então, sobreviver ao próprio empreendedorismo também, né? A gente tem estatísticas muito tristes no Brasil, né, em relação a negócios, também muito por conta da falta de gestão, né? As pessoas acham que é abrir um restaurante, é abrir uma prestação de serviço e entende todos os pênaltis, né, que vem junto com o empreendedorismo, né? E eu acho que, por fim, talvez o grande ponto do uso da palavra sobrevivência tenha sido sobreviver a um câncer aos 29 anos de idade, que também me abriu muitas outras fronteiras na vida e de entendimentos muito amplos, assim, né, sobre por que a gente está aqui, o que a gente tem que fazer, né? Então, tudo isso acho que se conecta muito com o fato de eu me posicionar muito, porque eu falo, a vida é muito curta para você ficar ali em cima do muro, sabe? Assim, acho que não faz sentido a gente viver acho que tudo que é importante, e eu ouvi essa frase de uma maneira muito genial e sintética num evento que eu fui recentemente, foi uma conferência global da Adobe, que o Scott Belsky, que foi o fundador do Behance, ele falou uma coisa muito interessante, assim, que ficou tá me marcando muito até hoje, que assim, que é nada que é importante, tudo que é importante, na verdade, nasce da polarização. Tudo que é importante nasce da polarização. Então, eu acho que isso explica um pouco, assim, né, por que eu me posiciono, por que eu não fico indiferente ou a uma situação de injustiça, né, ou a uma situação onde eu sei que a minha voz é importante para levar algum ponto adiante, né? Falando no linguajar popular, remédio para maluco é um maluco e meio, sabe? Assim, é isso. No linguajar popular, minha gente, é isso, né? Excelente, Lud. Agora, eu não sabia que você tinha morado em Salvador. Uhum. E eu sei que você gosta muito daqui, Sim. né? Tudo bem, você é santista, Sim, fez esse aqui. movimento, você é muito santista raiz mesmo, né? Há controvérsias, né? Porque assim, eu não compactuo com muitos pensamentos arraigados do que a gente chama de santista típico, né? Santos é o melhor lugar do mundo? Eu sempre pergunto, para quem? Né? Sim. Então assim, eu não tenho essa coisa super romântica, mas eu acho uma cidade incrível e eu acho que é uma cidade muito pronta para o futuro se a gente agir agora, sabe? Mas sim, eu sou santista, amo a cidade, adoro a cidade, recomendo a cidade, mas não deixo, eu não sou aquela apaixonada por ali, melhor lugar do mundo, venham, gente, não. Venham sabendo que o mercado é difícil, venham sabendo que tem complexidade, venham sabendo que tem muita gente arraigada, venham sabendo que é uma cidade muito composta por pessoas que não têm por que promover nenhuma mudança na sociedade e que não usam seus privilégios para isso, usam seus privilégios para o oposto disso. Então, amo Santos, porém a gente está construindo a Santos que a gente ama ainda. Excelente. Eu digo isso porque eu vejo um movimento muito forte da sua parte em reverenciar quem presta serviço aqui, Perfeito. quem produz aqui. Isso eu acredito Então, isso muito. eu acho sublime da sua parte, sempre fui muito fã disso. Então, quando eu olho a Lud soteropolitana, não necessariamente porque você não nasceu lá. Mas assim, cresci, fui moldada muito, e inclusive pela educação de Salvador, que é uma educação muito forte. É isso que eu quero te perguntar. O que da Lud tem de Salvador e o que da Lud tem de Santos? Boa. A pimenta de Salvador, né? Adoro pimenta e coentro, gente, não é à toa, assim. Mas eu acho que ter crescido em Salvador com certos privilégios, numa cidade muito ecumênica, numa cidade muito receptiva, numa cidade muito calorosa, numa cidade diversa no sentido assim, né? Salvador é uma cidade preta, né? A maior parte da população é preta.
Santos não tem essa realidade, São né? contrastes. É o oposto, né? Salvador é uma cidade muito do ponto. Hoje eu não sei como tá, eu tô falando da década de 80, né? Era uma cidade que já escancarava uma desigualdade social muito grande, né? Eu vivi em Salvador no auge da cólera, né? Assim, era uma coisa bem curiosa. Só que ao mesmo tempo, os meus pais, eles eram classe média e meu pai foi trabalhar lá como executivo, né? Então ele não era de uma família burguesa, super rica, que vinha de casta política, etc. Só que essa galera estudava na mesma escola que eu. Então, gente, eu fico olhando o povo aqui de Santos falando, puta, essa pessoa se acha rica mesmo. Eu fico pensando assim, putz, cara, assim, é da gente que tinha, assim, casas incríveis em Salvador e tinha casas de praia em cidades a 45 minutos de Salvador, que eram casas mais paradisíacas ainda. Então, assim, a minha infância foi muito legal, assim, eu acho que eu fui capaz de desenvolver um gosto muito amplo crescendo em Salvador, né? Porque é uma cidade, do ponto de vista de desigualdade social, muito difícil, mas ao mesmo tempo eu frequentava lugares que eram muito acima da condição social dos meus pais, digamos assim. E ninguém tinha nariz em pé. Você pegava gente com muita grana, assim, muita grana, e ninguém tinha nariz em pé. Então, uma das coisas que me chamou... Hoje eu tenho uma clareza muito grande disso, mas, cara, na época não, né? Pô, eu cresci e brincava em casa de amiguinhos que não era uma pessoa, uma ajudante da casa, uma babá, não, era uma pessoa para cozinhar, uma pessoa para lavar, uma pessoa para passar, assim, eram praticamente microempresas. É sério, assim, hoje eu olho para trás e falo, gente, como assim, né? E você mais letrado, você entendendo mais como o mundo funciona, né? Você fala, caraca, meu, olha como a mão de obra era barata, né? Explorada, né? E você tem que entender o que você faz com essa consciência que você ganha, né? Então, era como se o tempo tivesse avançado lá e não necessariamente, porque claro, não era trabalho escravo, não, mas existia a cultura de ser servido. Exatamente, né? Exatamente. E assim, cara, como uma família que tem 2 filhos precisa de 4 pessoas trabalhando para aquela família, né? Assim, então, de fato, o que sustenta, né? O que sustenta essa economia do cuidado, né? Então, isso é uma coisa que eu reflito muito, né? Faz alguns anos que a Cláudia Goldin ganhou o Prêmio Nobel de Economia, foi a primeira mulher muito falando dessa pauta de economia do cuidado, né? Então, eu também sempre questiono, por que eu posso trabalhar muito, né? Eu posso trabalhar muito porque eu não tenho filhos e que eu tenho uma rede de apoio, né? Tem uma pessoa que me ajuda a cuidar da minha casa, né? Então, existe muito esses questionamentos. Eu vejo que Salvador foi uma escola nesse sentido. Então, acho que entender mais precocemente a pauta da desigualdade foi uma coisa que Salvador me deu, entender que riqueza não é grana necessariamente, porque tem muita gente que tem grana e que flui de uma outra forma, né? Não é uma ostentação opressora, digamos assim, né? Acho que isso também foi outra coisa que Salvador me ensinou muito. E eu acho que de Santos, o que eu amo na cidade de Santos... Que é de Santos ilude. Eu acho que é essa vida que pode ser mais simples, sabe? Eu não estou falando que Santos é uma cidade barata, uma cidade acessível, mas essa vida que pode ser mais simples de você ir e vir, aí é um contexto de comparação com São Paulo, né? Assim, eu acho que Santos me faz entender e gostar de uma vida mais simples e de um sentimento assim de as coisas não estão prontas aqui, né? Por mais que seja uma cidade muito legal, tem muita coisa para ser construída, desbravada, para certas coisas, do ponto de vista cultural. A barra ainda precisa subir muito sobre vários aspectos. Do ponto de vista de negócios, a barra precisa subir muito, né? Então eu fico muito pensando assim, é uma vida mais simples, mas que eu sou parte importante de ajudar essa barra da cidade a subir, né? E Santos também é muito privilegiada pela proximidade que a gente tem de acessar determinadas oportunidades em São Paulo, né? Então isso acho que é bem primordial para mim, assim. Eu sou muito grata do meu pai não ter escolhido morar em Alphaville, porque tinha tudo para eu ter crescido lá, entendeu? Porque ele trabalhava numa empresa japonesa em Alphaville, né? Quando a gente voltou. Então ele podia ter falado,
falar, não, vamos para alugar uma casa em Alphaville. Não, mas ele optou por mudar para Santos, por estar mais perto da família. E eu acho que isso moldou muito a forma como eu penso hoje, entendeu? Perfeito. Pegando um gancho no que você falou, eu digo, uma das coisas que eu mais gosto de Santos é estar a 80 quilômetros de São Paulo. Exatamente. Porque, de fato, faz a diferença. Exatamente. Aí essa Lud veio, uns 12, 13 anos, veio para Santos, já queria vender site, ligando para todo mundo. Já era nerdinha, né? Já era, totalmente fora da curva. E aí, Lud, como é que as coisas foram acontecendo para você chegar onde você está hoje, né? E como eu trago o Mesa de Decisão, qual foi o momento que você virou a mesa e que traz aí a MKT virtual e tudo que você construiu lindamente. Perfeito. Até agora. Eu virar eu acho que ser eu, né, a agente da ação, também tem vários momentos, mas assim, montar uma empresa com 19 anos, eu tinha 19 e o Maurício tinha 23, né? E eu e o Maurício estamos juntos, as pessoas às vezes não acreditam nisso, mas a gente está junto desde 97, né? Assim, também. Já não sabe mais quando olha, será que é o irmão dela? Será que é o marido dela? Não, meu marido, gente, que começou com o meu namorado lá atrás, que né? Legal. E é também esse tipo de história que são histórias muito raras, né? De você visualizar, ainda mais trabalhando juntos, né? Por tanto tempo. Então, assim, a gente já fazia freelas juntos, né? A gente já... Porque o Maurício é programador, né? Então, ele se formou em engenharia da computação. Então, eu era meio criativa designer, apesar de ser nerdinha naquela época. Hoje eu não sei mais, né? Hoje tem a IA para ajudar a gente. Mas eu já mexi um pouco, ele também. Então, a gente começou a fazer coisas, entregar coisas juntos, né? Então, acho que ter montado um CNPJ juntos, né? Também foi um ponto de virada. Porque o Maurício também teve essa coisa do dilema, né? Ele estava começando um processo seletivo, chegou a fazer entrevista em multinacional, né? Então, decidi, não, eu vou ficar e vou montar um negócio. Insano, né? Pensa assim, naquela época era muito... Hoje é o contrário, né? Se estimula casais a empreenderem juntos, né? Mas naquela época a gente ouvia frases assim, não, onde se ganha o pão não se come a carne, né? Que são aquelas frases assim, que você fala, eita, né? Assim, então tinha muito essa coisa, não, nunca vai dar certo, vocês são muito jovens, montando negócio juntos, isso vai dar merda, né? Então, tinha um pouco essa coisa, e a gente falou, não, a gente quer, a gente vai tentar. Eu nunca esqueço do meu pai, que sempre foi muito entusiasta do empreendedorismo, da gestão, do marketing, fala assim, ó, fechar uma empresa é mais difícil que abrir. Aí eu virei debochadíssima, e quem disse que eu vou fechar, né? Assim, pretensiosa? Sim, porque pode acontecer com todo mundo, inclusive com quem tem muita experiência, tá, gente? Mas foi um aconselhamento duro. E outra coisa que meus pais tiveram que me emancipar, né? Para abrir a empresa. Porque naquela época, no Brasil, você tinha que ter 21 anos, eu tinha 19. Então você não podia, em tese eu não podia. E quando eu falei, olha, eu preciso que vocês me emancipem, ele assim, ferrou, ela vai querer casar, né? Eu falei, não é para casar não, é para abrir uma empresa, entendeu? E aí foi quando meu pai falou, é mais difícil fechar do que abrir, né? Então, é isso, acho que foi um outro ponto. Tem vários pontos de virada, mas eu acho que encurtando muito a história, assim, um dos outros pontos de virada para mim foi em 2018. Eu já tinha passado pelo diagnóstico de câncer, que foi em 2011. E aí eu me vi em Viena, na Áustria, num evento de impacto social, onde eu e o Instituto Beabá, que enfim, era uma ONG que também por causa do diagnóstico eu super me conectei com eles, especialmente com a Simone Mosini, que é a CEO. A gente tinha feito um projeto juntos, que é o aplicativo, né, o game Alphabet Cancer, e esse prêmio ganhou um prêmio, esse aplicativo, desculpa, ganhou um prêmio internacional. O aplicativo é um aplicativo que ensina crianças a lidarem com o diagnóstico de câncer. Nossa, que lindo. Super fofo, com uma mega estética incrível, assim, que o Instituto Beabá já fazia esse trabalho. Então, o meu papel foi ser um agente de transformação ali, falar, cara, vamos fazer, com isso que vocês fazem já, vamos fazer um game para que isso seja mais acessado por várias outras crianças de outros lugares. Foi super bem sucedido, mas assim, no início a Simone da ONG falou, pô, a gente não tem dinheiro para fazer, eu corri atrás do recurso, eu fiz ali a mobilização e a articulação do negócio acontecer. O resultado foi, ganhamos esse prêmio chamado World Summit Awards em 2018, e aí foi para mim um dos momentos bem importantes de virada, que eu olhei para o lado e falei assim, cara, eu tô aqui com 200 empreendedores de impacto social, de várias regiões do mundo, resolvendo problemas muito reais. E eu acabei de ganhar um prêmio importante, sendo que eu fiz esse projeto no meu tempo livre.
Porque foi isso, assim, não, foi uma coisa que era meu core business, eu não ganhei dinheiro com aquilo. Foi, assim, quase um projeto paralelo, assim, óbvio, eu envolvi recursos e pessoas do meu time, sem dúvida. Mas foi no tempo livre, assim, a minha participação, principalmente. Eu tô na carreira errada, né? Então foi um momento que eu falei assim, eu não deveria estar trabalhando com marketing e tecnologia. Eu deveria estar trabalhando com impacto social, usando o que eu sei de marketing e tecnologia. Então foi uma grande bigorna que caiu na minha cabeça, assim, que eu falei, cara, adoro o setor de marketing, adoro o setor de tecnologia, mas eu acho que o outcome do meu trabalho tem que ser o impacto social. E aí eu comecei a falar, vou voltar para o Brasil fazer minha transição de carreira, né? 2018. Antes eu tirei férias, tá, gente? Adoro viajar. Mas aí eu dei uma giradinha ali na Europa antes. Voltei e a empresa estava numa situação muito desafiadora. Assim, muito, 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 por várias razões, né? Porque eu sempre falo, uma coisa é ser empreendedor, outra coisa é ser gestor, né? E todo mundo, eu sou empreendedor, mas não é. Se você é empreendedor, não necessariamente você é um bom gestor. Exato. Eu falo, o Maurício, ele é um excelente gestor, assim, a gente se complementa muito, porque ele é muito mais competente como gestor do que eu, né? Assim, eu sou uma boa gestora? Aprendi a ser. Não é a minha natureza, né? Minha natureza é muito mais empreendedora do que gestora, né? Criatividade. Bora fazer, desbravar, né? O Maurício, não, peraí, né? Vamos lá, né? Calma aí. Mais recurso, análise, planilha, né? Assim, então ele tem o lado empreendedor, óbvio, senão a gente não estaria há tanto tempo no mercado, mas ele é um gestor muito mais competente do que eu, assim, muito. E aí, né, voltando, a gente estava com alguns desafios ali, né, na empresa, né, também muito trazidos pelo Maurício. Falei, cara, não é o ano de fazer isso. A gente tomou uma decisão, que foi uma decisão também muito de virada de mesa, mas não deu certo. Então também acho que é super importante a gente ser honesto e falar que às vezes a gente vira a mesa e descobre que o que estava lá do outro lado não faz sentido. Então a gente botou um CEO, né, quase trouxe um executivo, assim, para tocar. Foi uma tragédia. Ele era do mercado? Ele era do mercado, assim. E falo isso, foi uma tragédia não por culpa do cara, mas assim, porque a gente escolheu uma pessoa que não tinha fit cultural nenhum com a gente. Nenhum, assim, nenhum. Fit cultural era zero, assim, falando português, claro, assim. Deu uma... Sabe quando vem alguém e bota... Estavam lá os bichinhos na Mata Atlântica, todo mundo assim, as pessoas estavam com dificuldade, mas assim, aí vem alguém, vamos resolver e botar fogo em tudo? Assim, foi meio isso. Aí a gente passou, né, o ano de 2018 tentando entender o que fazia, 2019 replantando a floresta, e aí eu falei, 2020 vai ser o meu ano de fazer essa transição, né? E aí vem a pandemia, e eu falei, vou fazer do mesmo jeito, assim, também que foi outra grande virada, assim, decidi construir o Juicy Hub, toda a tese, né, na pandemia, foi punk. E uma coisa que eu não contei, mas que eu acho que não foi bem uma virada, mas eu acho que foi também uma coisa que me moldou muito, foi ter conhecido a Flávia, né, Saad, que fundou comigo a área de conteúdo do Juicy em 2011. A gente não... E aí também são aquelas coisas que eu falo, não tem fórmula, né? Todo mundo acha que eu e a Flávia, a gente era amiga de infância. Não porque eu não passei minha infância em Santos. Parte 1, né? Parte 2, a gente não se conhecia até o dia que a gente resolveu montar o Juicy juntas. Então você imagina você começar um negócio com uma pessoa que você acabou de conhecer. Foi o que aconteceu com o Juicy. Mas o que deu a liga? A gente entender que a gente tinha exatamente o mesmo questionamento, era exatamente o mesmo questionamento e a mesma dor, né? E depois a gente descobriu isso, não foi naquele encontro, mas a gente sempre entendeu que a gente tinha vivido vidas muito paralelas, literalmente. Assim, ela morava no mesmo número da avenida que eu moro. É literalmente vidas paralelas. E a gente até então não tinha se cruzado, né? E quando a gente se cruzou e no mesmo dia a gente fez a mesma pergunta uma para outra, foi um negócio muito interessante, assim. Óbvio, eu já estava ali entendendo assim como isso vai para o mundo, né? E a Flávia talvez também estivesse entendendo como, né? A diferença é que eu tinha 10 anos de empreendedorismo e de nariz quebrado, que eu chamo, né? Eu já tinha 10 anos de CNPJ e ela estava ainda numa vida CLT, digamos assim, né? Então, para você fazer essa transição não é fácil também, né? Então a gente falou, não, vamos montar, vamos criar um blog chamado Juicy, a gente vai falar das coisas legais da cidade. E a pergunta era, será que a cidade é uma merda mesmo? Assim, era isso, né? Que não tem opção para o jovem, que as pessoas não têm o que fazer.
Ou será que essas informações não estão bem distribuídas, Muito né? bom. Então a gente tinha essa pergunta, não foi dessa maneira tão bonita, mas a pergunta era essa, né? A gente falou, mas por que que os nossos amigos reclamam tanto? Por que que isso acontece, né? Então a gente tentou dar uma resposta e falar assim, vamos fazer vamos organizar as informações, vamos ver aqueles negócios independentes super legais que estão acontecendo aqui, que não estão tendo voz na mídia tradicional da cidade. E aí a gente começou o Juice com uma resposta a isso. E até hoje, a gente não tem zero intenção de concorrer com a mídia tradicional, a gente não é uma mídia tradicional. E a gente faz muito questão de ser essa alternativa, né? Para comunicar coisas que às vezes não dão dinheiro. A gente sabe que a mídia precisa de dinheiro para sobreviver, né? Só que o Juice, 90% do que é publicado ali não são publicidades, são coisas que a gente olha, mesmo que às vezes tenha algum fim comercial, a gente publica para fomentar o ecossistema, né? Mas que o público reconhece valor. Total. Porque eu vejo o número de curtidas. Total. De coisas que vocês colocam que são muito interessantes, né? Aí a diferença entre ser interesseiro e ser interessante. Isso mesmo. Exatamente. Então as pessoas não necessariamente estão ali pela dica comercial que você dá, mas pela dica verdadeira, né? Olha, esse restaurante, esse lugar é legal por conta disso, etc. E tem um amigo meu que ele me deu ele fez uma definição do Juice lá no comecinho que eu achei muito interessante. Ele fala assim, ó, o Juice mostra o que olhar, mas ele às vezes também mostra, e na maioria dos casos a gente faz isso, o como olhar, né? Porque não é só olhar e falar que um determinado restaurante é legal ou que você tem que prestar atenção na audiência pública, né? Por que esse restaurante é legal, né? Por que é importante você prestar atenção nessa audiência pública e nesse fato, né? Assim, e até hoje a gente se surpreende como tem gente que não entendeu isso, assim, né? Tem um problema de cognição, né? Que não é só em Santos. Eu acho que a gente está aí muito afetado, né? Por esse ponto. Mas às vezes as pessoas falam, nossa, mas vocês estão falando aqui da parada LGBT, que absurdo, que não sei o que. Fala, ui, onde você estava? Né? Assim, a gente está falando disso desde 2011. Né? O Juice foi o primeiro veículo, ó, isso para mim é uma coisa bem curiosa, foi o primeiro veículo a ter um colunista, na época chamava, para ver como a gente é velho, né? GLS, né? Mas foi o primeiro veículo a ter uma coluna, né? Que na época era GLS, hoje é LGBT. Mas, porque esse posicionamento já estava muito claro. Assim. Mesmo porque a parada em São Paulo foi a 30ª edição. Exatamente, exatamente. Gente, não é assunto novo. Não, vamos falar português, claro, assim, a cidade esquece a história, né? A gente teve um movimento em Santos ali na década de 70, entre 70 e 80, digamos assim. Cara, a gente teve a Pink Panther aqui. Eu não sou dessa época, mas a gente, pelo Juice, fez um documentário sobre... eu soube gente, disso. As mulheres trans que se apresentavam eram extremamente reconhecidas como artistas. Sim. Por que a gente está tendo um retrocesso na discussão, né? 2026, gente, passou tempo, né? A gente já teve tempo para amadurecer, né? Então, acho que esse tipo de bola e de assunto e de pauta, o Juice deixa quicando, né? Para que as pessoas entendam quão é importante a gente... O quão a gente vai ser uma cidade melhor, economicamente, inclusive, se a gente for uma cidade diversa. Sim. Né? Agora, para ter esse olhar... o que esse seu amigo colocou, né? Não é necessariamente o que, é como. Eu falo muito, né? Eu trabalho com comunicação, enfim, eu falo, o segredo de quem comunica não é sobre o que, mas é como se fala. E isso é uma questão de perspectiva. Então, eu tenho aqui um objeto, como que eu estou olhando para isso? E eu acho que você e a Flávia vocês olham, desculpa, de um lugar que muita gente não consegue ver. E isso é raro, é muito raro. E aí, a minha pergunta é justamente isso. O que inspira você? Porque, entende, a sua visão das coisas, ela é diferenciada. Mas é justamente sobre a perspectiva, da onde você está olhando. Daí, o que inspira a Lud? Porque não são coisas rasas, entendeu? São coisas que, de alguma forma, vão edificando essa pessoa que consegue olhar as coisas de uma forma diferente. O que inspira você, Lud? Ou quem, né? Assim, essa pergunta é muito legal. Eu vou começar pelo quem, tá? Até determinado momento, e não faz tanto tempo, eu ficava um pouco incomodada com essa pergunta assim, não, mas quem é a liderança que te inspira, né?
porque eu sempre recorria aos livros que eu li no começo da minha vida empreendedora, né? E os grandes nomes, os grandes empreendedores, etc. E, cara, eu li, muito jovem, com 19 anos, no ano que a gente montou o MKT, o livro do Samuel Klein, né? Corta, né? Sei lá, 2024, etc. Agência pública, né? Que inclusive foi fundada por uma amiga minha, Natália Viana, faz uma mega matéria falando, cara, olha o que esse cara fez, né? Então, quem são os nossos heróis, né? E aí eu passei a buscar, que nem uma maluca, assim, quem são as lideranças femininas que ficaram ocultas, né? Por N razões, né? E que, na verdade, muitas dessas ideias estão mexendo no mundo até hoje e a gente não sabe. Então, eu pego... acho que o exemplo que eu mais uso é a Jane Jacobs, né? Que assim, o que ela escreveu em 1961, né, com Vida e Morte das Grandes Cidades, que em inglês é Vida e Morte das Grandes Cidades Americanas, influencia o pensamento urbanístico até hoje, né? E ela era uma jornalista, né, que influencia como as cidades... muitas das discussões e dos conteúdos que a gente está vendo hoje, que estão bombando falando sobre cidades, bebem na fonte da Jane Jacobs, que é cidade diversa, bairros mistos. E aí eu olho a obra dessa mulher e falo assim, cara, essa mulher explicou em 1961 Nossa. O que está acontecendo com os 100 anos hoje. Assim, Nossa. É isso, né? Então, esse tipo de pensamento, que é o pensamento que não vai só na superfície, é o tipo de coisa que me inspira. Então, personificando no quem, cara... A Jane Jacobs, para mim, hoje é assim, a obra dela, para mim, é de uma genialidade e conversa com os desafios que a gente tem hoje, né, no mundo, no contemporâneo, né, e tem respostas interessantes que talvez se a gente tivesse ouvido mais essa mulher, a gente estaria sendo super ocupado e super legal, e os donos de imóveis felizes, os empreendedores felizes, mas a gente não ouviu, né? A gente fez ao contrário, na verdade. A gente fez uma lei em 1968 que a gente está colhendo os efeitos hoje, né? É isso. E outra liderança que eu gosto sempre de falar, assim, essa eu estou estudando ainda, mas tudo que eu já estudei dela mexe bastante comigo, que eu não sei se você conhece ela, é a Mary Parker Follett. Sim. Que basicamente, assim, tudo que o Drucker fala é inspirado na obra dessa mulher. Ela tem uma frase, inclusive, eu não vou lembrar, que eu usei em muitas aulas de administração. Ela foi um ponto fora da curva. Total. E ela foi inspiração para esses, inclusive. Total, né? Exatamente. Assim, né? Muito do que o Drucker fala, e ele reverencia ela, né? Isso que é legal. Mas ele ficou muito mais famoso que ela, né? Então, ela basicamente fala muito de conflito criativo, né? Que se você fica ali, vamos chegar no consenso, você não avança, né? Então ela fala, cara, os ambientes, a liderança, os negócios precisam muito inspirar o conflito criativo. Sim. E, assim... Eu ouvi isso quando a gente estava montando o Juice, não, mas se você lembrar do primeiro café que eu tomei com a Flávia, esse conceito já estava lá, né? Bacana. Então a gente vai meio que juntando essas pontas, né, aí pelo caminho. Então acho que são dois nomes. Aí, assim, óbvio, né, Luísa Trajano, acho que não dá pra gente não mencionar. Tem muita gente que me inspira, assim. Eu acho que eu bebo muito na fonte da arte, da cultura, né? Porque eu acho que isso faz a gente entender o mundo de um outro jeito. E eu acho que a gente tem que trazer para a gestão e para os negócios mais subjetividade, sabe? Que delícia. Eu acho super que a gente tem que fazer isso. É número, é planilha, no fim das contas é isso mesmo, mas assim, cara, é a subjetividade que faz a cola e os negócios virarem, no fim das contas, né? Exato, Lud, excelente. Quando você fala a questão do consenso, né? O consenso sempre vai anular um lado. É isso aí. Né? Então, de fato, não seria a melhor solução. Então, aproveitando o gancho, eu já perguntei o que te inspira agora. O que te incomoda, Lud? Putz, a gente tem tempo. Puxa a lista. Cara, hoje eu acho que uma das coisas que mais me incomoda é o machismo estrutural. Assim, eu acho que isso impede muitas coisas de avançarem e eu acho que isso prejudica muito os próprios homens, né? Eu vi um vídeo recentemente que é assim, né? Falando de gênero, mas estava muito mais ligado assim, a gente fala é sobre desigualdade de gênero na China, o resumo do vídeo era isso. Mas o cara que estava defendendo o ponto, ele fala assim, cara, os homens também sofrem muito, né? Porque ele falou, ou climb
climb or disappear, né? Assim, cara, ou você é um homem realmente fora da curva, ou você desaparece e tá muito ferrado, né? E eu acho que, quando eu falo que o machismo me incomoda muito hoje, é porque a gente tem uma crise de masculinidade, um ressentimento tão grande, e os homens estão se ferrando por isso, e a gente está evitando que muitas pautas extremamente importantes avancem nos negócios e nas empresas. Isso é uma coisa que eu não escondo de ninguém, eu falo mesmo, assim, a gente teve muitos potenciais parceiros ao longo da jornada do Juicy Hub, que a gente está falando aí o Juicy Santos, ele nasce em 2011, mas assim, como tese, concretude, Juicy Hub é 2021. Então, assim, eu tenho uma grande sensação, né, assim, que os homens olharam o projeto e falaram, ai, que legal, que bacaninha, mas na primeira chance, ou de pular fora, ou de não dizer sim, ou disseram não, ou pularam fora, tá? Cara, as diretoras, as lideranças femininas entendem a tese que a gente tem com uma profundidade, assim, falam, não, entendi, porque tem essa externalidade, isso é bom para o negócio, etc. Então, o meu incômodo a gente não está conseguindo avançar e fazer determinados projetos avançarem, projetos de mulheres dentro de empresas avançarem, porque o machismo estrutural está extremamente enraizado em olhar ideias que consideram outros pontos de vista mais sensíveis, mais coletivos, e sempre aquela coisa do, não, é isso, dá resultado, não dá resultado. Então, isso é, para mim, uma consequência que todos estão sofrendo, não são as mulheres, tá? Não estou advogando aqui em causa própria, não. Ainda, eu acho que pegando esse gancho, eu ouvi uma vez uma aula e aí eu falei, entendi o meu incômodo, assim, foi aqueles dias que você fala, caraca, né, clicou, né? Eu ganhei uma bolsa em 2023 e eu assisti uma aula que mudou muito a minha forma de entender, assim, cara, que tipo de comportamento, né, a gente olha ligado a gênero. Onde foi isso? Foi em Londres, foi na London School of Economics. E a aula basicamente explicava o seguinte, olha, os homens, eles são muito mais queridos e aceitos quando eles têm um comportamento agentic, né, ou seja, um comportamento agente, eles agem, eles fazem, né. As mulheres são muito mais queridas e aceitas quando elas têm o comportamento communal, ou seja, vamos buscar o consenso, está todo mundo bem para a gente tomar a decisão e etc. E aí a professora, enfim, ela explica muito melhor que eu, tá, gente? Mas assim, eu sempre reviso essas anotações, né? Ela fala assim, quando as mulheres assumem um papel agentic, nas empresas, elas têm uma chance muito maior de serem rejeitadas. E os homens, quando assumem um papel communal, passam por um comportamento, passam por uma reação parecida, ele não toma decisão, sim, ele é bundão, ele é lento, exatamente. E aí, basicamente, a tese dela é assim, cara, a gente precisa de muito mais mulheres agentic no mundo, né, a gente precisa desbravar isso, e a gente precisa de muito mais homens communal, porque a gente vai ter aí um mercado muito melhor construído. E, enfim, aí falava de rejeição de gênero, etc. Então, esse é o incômodo que eu tenho, né? Assim, e aí eu faço também uma crítica às mulheres, né? Assim, tem muita mulher que teria essa habilidade de ser agente, de falar, não, bora fazer, tem que fazer. Ah, fulano vai ficar chateado, dane-se. Assim, tem muito mais mulher que tem essa capacidade e não quer fazer por medo da rejeição, de não ser aceita, de não ser querida, de não ser amada. Então, assim, na boa, assim, isso é um incômodo muito grande que eu tenho com o mercado. Essa busca de aprovação insana que as mulheres têm, sendo que isso tira delas oportunidades que são incríveis. E na contramão também. Total. Muitos homens que poderiam, né, ser mais subjetivos, mas como que eu vou ser num ambiente, né? Como vão me aceitar, né? E aí, de novo, a gente cai na coisa do machismo, da masculinidade, etc. E você acha que isso está atrelado aos índices de feminicídio de hoje em dia? Cara, ó, eu acho que assim, o feminicídio tem um caminho longo, tem um aspecto social e cultural, mas eu acho assim, o Juicy Hub é um ambiente, cara, incrível, né? A gente tem lá um pacto de convivência, né, que diz sempre seremos o melhor ambiente para as mulheres, porque se é bom para as mulheres, é bom para todo mundo. Mas, cara, eu já vi coisas ali que mesmo a gente falando isso, né, assim,
os homens não acontece todo dia, toda semana, todo ano, né? Mas os homens não caem na real e não respeitam. Então, se naquele ambiente que a gente já tá botando ali na cara, né? E assim, se posicionando claramente, existem homens que se sentem no direito de falar ou fazer coisas, né? Que nunca tiveram. Eu fico pensando em ambientes que não estão tão prontos e tão preparados para isso. E eu acho assim, relacionamento abusivo na classe média alta, gente, assim, todo mundo, mesmo que não saiba, tem um caso perto, tá? Tem um caso perto. Daí para feminicídio, para outros tipos de violência, é um atalho muito mais rápido do que a gente pensa que é. Então, sim, assim, a raiz de uma estruturação, né, onde a mulher é vista como uma subclasse de ser humano, leva aos índices de feminicídio, e a gente é a resposta, assim, né? Remédio para maluco é um maluco e meio, assim, você tem que ter uma maluca e meio, às vezes, vindo um cara em rede social falando uma groselha, Sim. e você tem que ser um maluco e meio respondendo, Sim. né? Uns amigos meus falam, porra, tu fica perdendo o maior tempo respondendo comentário. Eu falo, eu fico, sabe por que eu fico? Porque não é perda de tempo, já começa daí, né? Assim, tanto pelo aspecto educativo, mas o cara não quer aprender, mas talvez outras pessoas que estejam lendo, Exato. estejam aprendendo de não naturalizar determinados tipos de violência. Porque um outro ponto, né? Tem o feminicídio, mas tem 1000 outros tipos de violência que estão, às vezes, mais perto da gente, né? Violência contra jornalistas mulheres, assim. Cara, tem um monte de mulher que deixa de escrever coisa com medo da violência. Quantas Malu poderiam estar acontecendo, Exatamente, né? Malu Gaspar. Exatamente. E tem muito caso, assim, a Natália Viana, que eu citei agora, da agência pública, cara, é uma das pessoas que eu mais admiro pela coragem dela, porque ela é uma jornalista mulher que não tem medo de escrever, e é preciso gente como ela, assim, Sim. né? E óbvio, sofre, né, assim, gente fazendo meme, gente fazendo isso, esse tipo de violência, pra mim, assim, é só o que antecede os casos de feminicídio que a gente vê aumentar. E a própria retaliação entre os pares, né? Total. Então você tem que lutar contra o mundo Isso aí. externo, mas isso inclusive contra o seu ambiente. É isso aí. Lude, eu ficaria, juro pra você, horas, e não vai ser o seu primeiro e último. Quero você aqui de quero volta. voltar, hein, gente? Mas a gente não pode deixar de encerrar com a grande pergunta, que é: eu sou uma mulher, eu quero empreender, eu estou ouvindo a Ludmilla, diante dos desafios, da forma de pensar, da forma de ver. Lud, me dá uma dica. Essa talvez seja a pergunta mais difícil. Ou o que eu não devo fazer. Assim, vamos lá, né? Eu fico também com uma sensação muito assim, o empreendedorismo é feminino ou não, né? Porque tem essa coisa, o empreendedorismo feminino tem uma data, né, pra gente, mas a gente está num jogo e competindo com todo mundo, né? Assim, eu acho que as mulheres que querem empreender, elas precisam, acho que a primeira coisa, assim, cara, se você tem uma necessidade, um desejo de ser amada, querida, fofa, com todo mundo, não vai empreender. Não vai nem liderar, assim, não vai nem liderar, desculpa, assim, então não é. Se você ainda também, talvez esteja com questões ligadas à sua autoestima e etc., cara, não vai empreender, vai resolver isso antes, né, de você montar um CNPJ. Tá tudo bem? Dá pra refazer. Foi? Tá valendo? A gente tá rindo. Eu quero, mostra os cortes, mostra depois no final, tá, gente? Produção audiovisual! Ainda bem que a Lud é do jogo, porque se é alguém aqui cru, que eu já peguei pessoas que estavam morrendo de medo, nossa, se acontece isso, a pessoa, né, ai meu Deus, fiz alguma coisa errada, né? Não, gente, tá tudo bem. Eu fui gravar um podcast essa semana, tava na metade, o HD bricou. A gente teve que regravar tudo. O que é uma bateria cair? Nada. Mas eu vou voltar a falar do negócio da autoestima, tá? Pode ser? Dá corte aí? Tá, beleza. Eu acho que se uma mulher não resolveu as questões dela com a própria autoestima, assim, eu quero empreender e tal, não, cara, não vai empreender. Assim, resolve isso, essa vontade, esse desejo de ser amado, que aí é terapia, qualquer outra coisa, antes de começar um negócio. Negócio não salva ninguém, tá? Essa é outra dica que eu dou, porque tem gente que fala, não, vou montar um negócio porque aí eu vou me salvar. Não vai, assim, não vai.
Geralmente ao contrário, é você que salva o negócio, não é o negócio que te salva. Mas quer uma escola, quer aprender rápido. Eu falo que se você é uma mulher muito viciada em estudar e aprender, o empreendedorismo é uma delícia, um prato cheio, etc. E se você gosta de construir também, né? Porque tem gente que gosta de executar, de fazer, de continuar e melhorar o que já existe, né? Então, eu acho que essas pessoas, elas têm potencial de empreender, e às vezes é empreender numa franquia ou em uma coisa que já tá meio pré-resolvida ali. Agora, se você gosta de construir, de desbravar, eu acho que, cara, não tem. Eu acho que gente assim não consegue se inserir em empresa e começa a bater uma coisa. Eu acho que muitos casos de burnout vêm dessa desconexão, sabe? Assim, não é só o excesso de trabalho, assim, cara, eu não tô sentindo que eu tô na cadeira que eu deveria estar para o mundo, sabe? E é totalmente empírico, tá, gente? Eu não estou baseado em dados, mas todas as pessoas que eu amigos, assim, que estão numa situação, eu falo, cara, essa pessoa tá com burnout, às vezes não é a empresa, que ela não está sentada na cadeira, que é a cadeira que o mundo está tentando mostrar que ela veio. Gente, e eu penso que a palavra que traduz tudo aquilo que nós ouvimos aqui, essa história muito bonita dessa pessoa empreendedora, é coragem, Lud, concorda comigo? Concordo super, amo essa palavra. Que bacana, a coragem que você teve quando veio de Salvador para encarar um novo desafio aqui na cidade, a coragem de você empreender, de você falar e escrever aquilo que você pensa, gente, não tem preço. Então que você seja corajoso, vá com medo mesmo sobre aquilo que você quer fazer e quer ser. E você não vai sair daqui sem a nossa marca, Lud. Temos aqui um hino para você. Demais, minha e olha gente. como combina essa cor, Super, gente, com a Lud. Amo, então, por favor. Adoro sacola, gente. Adoro sacola. E tem uma coisinha gostosa aqui dentro. Mas eu tenho certeza disso. Que aqui no bastidor a gente estava falando sobre fazer atividade física. É um docinho, então você vai ter que malhar mais um pouquinho. Mas estarei lá, gente, tá todos os dias, né? Porque quem faz o que quer é criança burguesa, né? É isso. A gente tem que fazer o que precisa ser feito. É isso aí, né? disciplina na veia. E é isso aí, você que está nos assistindo, espero, claro, sem dúvida, que você tenha gostado e aguarde o próximo convidado do nosso próximo episódio. E bora lá!